Muito bem, queridos, vamos seguir aqui com o nosso programa, porque o Twitter colocou um aviso de publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19 em um post de quem? Quem? Deputado federal Eduardo Bolsonaro, Dudu Bolsonaro, que mais uma vez fazemos o convite aqui para estar presente aqui no Morning Show. Já deu cano na gente, eu reitero isso novamente. Vem, Dudu. Já deu cano, tá com medo Vamos do bater o Joel Pinheiro recorde da do Fonseca. Cajuru, Exato, Dudu. Dudu. Chega mais, porque aqui você vai ser bem recebido. Ô, Vini, o que o Dudu falava na publicação? Falava que o Adriles fala todo dia aqui no Morning Show. Basicamente isso. Basicamente isso. Mas enfim, vamos colocar... Seria engraçado se não fosse trágico, né? Exato, Todo dia exato, falar exato. isso aqui no programa. Exatamente. Olha só o que escreveu É trágico, Eduardo não é? Bolsonaro Você no É. Twitter. Sim. Lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown, as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus. Ou seja, nada muito diferente do que o Adriles... Não necessariamente. Tá bom, daqui a pouco ele vai falar a opinião dele então. Mas aí o Twitter foi lá e marcou esse post, dizendo que esse post violou as regras da plataforma sobre a publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que esse tweet continue acessível. Então tá lá, acessível ainda o que disse Eduardo Bolsonaro, mas com essa sinalização do Twitter de que violou as regras de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19. Muito Paulo bem. Matias. Joel Pinheiro da Fonseca, que recado você quer mandar pro Dudu Bolsonaro? Pra ele vir, Primeiro eu Anima ele queria vir aqui. tentar entender a lógica disso. Porque o lockdown as pessoas ficam em casa e daí transferem daí. Mas no distanciamento social a pessoa não vai ficar na casa dela também, não vai Leitura transferir telepática. não vai Não transferir volta pra pros- casa, não né? volta pra casa depois de trabalhar, então não não faz é, não. sentido nenhum. Faz todo sentido. Esse treino é de uma imbecilidade sem tamanho, assim. E depois eu descobri que existe um tipo de população na qual, de fato, o confinamento aumenta muito a transmissão de doenças. É o público bovino, o gado de corte. Quando é confinado mesmo, realmente a coisa transfere mais. Nossa, Talvez... Globo Rural. Talvez Agora que ele tenha- não vem mesmo. Talvez... Obrigado, Joel. Muito obrigado. bom. Talvez Conseguimos tenha uma a puta entrevista entrevista do- agora Mas, com o Eduardo ô, Bolsonaro. gente, ele já tinha furado antes. Não será por isso que... Não será por isso que... Mas É se- mesmo, sobre uma outra fala sua. Não, mas não foi. Não me joguem essa, não. Não tem sentido nenhum. E o Twitter, vamos ser sinceros, fez bem, pô. Fez bem. Se o cara, num momento Liberal grave é esse? como esse, que a gente tá vivendo o pico de mortes, tá? Pessoas estão morrendo, as UTIs estão lotadas. Felizmente agora, em São Paulo, começou a baixar as internações em UTIs, a coisa tá mas o nível tá altíssimo, ainda tá preocupante. Nesse momento, o cara me vem falar contra as coisas que minimamente funcionam pra você conseguir baixar, o contágio, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. E o Twitter tem razão. O Twitter não violou o direito de liberdade de expressão dele e disse: olha, aqui a gente tem alguns limites. Se você tá num cinema e começa a dizer fogo, fogo, você tá num avião, começa a dizer bomba, bomba, meu amigo, você vai sair desse avião escoltado pela polícia e talvez seja preso. A liberdade de expressão não é totalmente sem limites assim. Ela tem os limites da responsabilidade com o bem comum, Liberdade com o de bem das expressão, outras lockdown? pessoas. Ué, Calma, bomba? Adriles, Você calma. quer gritar bomba em um Adriles, avião? Vai ter sua hora de falar. Espera um pouquinho, por Então favor. o Twitter tô te fez o quê? pedindo. E o Twitter foi até brando. Ele disse: olha, a gente vai marcar isso aqui, mas provavelmente o alcance disso vai ficar um pouco limitado, mas quem quiser ler, poderá ler. Então eu achei uma decisão do Twitter responsável e perfeita. Paulinha. Olha, eu queria trazer um ingrediente para alimentar essa febre do Adriles para falar de lockdown, porque o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também trouxe aí uma declaração dizendo que a maior parte do trabalho de reduzir a doença foi feito pelo lockdown. E que E agora, não pela vacina, né? E não pela vacina. E que agora que eles estão reabrindo, infelizmente, deve-se observar aí mais infecções, hospitalizações. Mas tem muita e vacina, né? mortes. Agora lá já tem muita vacina, quem sabe. Mas ele trouxe essa declaração, tipo, digamos assim, hipervalorizando esse lockdown em relação às vacinas. Vai, Adriles, é com você agora. Peraí. Quadrilhos interrompeu 3 vezes, você tem direito a 3 interrupções. Tá bom. Agora vai. Um governante que faz uma prática tão abusiva, que cerceia liberdades, que não necessariamente elimina a doença, simplesmente achata uma curva e a possibilidade de equipar hospitais, de fazer algum tipo de medida profilática, ele vai ter que defender isso, porque é uma medida amarga,
cruel, ruim, e que eventualmente você pode achatar uma curva e depois de 2 dias depois voltam, exatamente como no caso de grandes países da Europa, voltam todos os casos e todas as mortes. Você simplesmente vai adiando mortes, enquanto eventualmente você faz algum tipo de política preventiva de vacinação ou de equipação de hospitais, ou não. Agora, falando especificamente do tweet do deputado, ele faz uma comparação evidentemente alegórica. E deixa eu ensinar pro Joel o que é distanciamento social. Distanciamento social é uma coisa que tem vários níveis. Distanciamento social pode ser você não ter contato com pessoas mais velhas, mais doentes. Distanciamento social pode ser você arregimentar e organizar transportes públicos para que não cause A pessoa não vai dormir em casa? A pessoa não vai dormir em casa? A pessoa não vai dormir em casa? Não, mas eu tô perguntando. Responda. A pessoa não vai dormir em casa no distanciamento social? Não, foi uma. Distanciamento social pode ser não eventualmente causar algum tipo de aglomeração, como é o que causa em transportes públicos. É você fazer um tipo de racionalização no distanciamento social. O lockdown é uma medida absolutamente radical, cruel, e que propõe mais miséria, mais desemprego, mais fome, tira a capacidade produtiva das pessoas. Coloca auxílio econômico. Segundo, auxílio econômico. Renda emergencial. Gera doença mental, gera mais ajuda as empresas, crédito. Pois é. Pronto, Não, foi dois. Foi um pacote, era um pacote. É o combo. Era o mesmo tema. Lockdown especificamente, é muito simples. Os países que mais se fecharam, que fizeram lockdowns estritos, radicais, concretos, como a Bélgica, a Argentina, a França, a Itália, tiveram e tem números catastróficos. Os 15 países, eu volto a dizer, que mais se fecharam no mundo são os que mais adotaram a prática do lockdown. Por uma simples razão. Uma vez o vírus instalado na sociedade de maneira ampla, se fecharam e as pessoas já infectadas, eventualmente, o que aconteceu na Itália, quanto um mês depois triplicaram o número de casos dentro de casa, o que aconteceu na Argentina. Uma vez as pessoas infectadas dentro de casa traziam o vírus para dentro das suas casas. Então, o que o deputado fez foi uma comparação simples e alegórica. O lockdown é uma medida inefetiva e ineficaz na maioria das vezes em que é adotado a longo e médio prazo. E o distanciamento racional das pessoas é uma medida profilática muito mais interessante quando ela é calculada. Aí, o Twitter, com uma meia dúzia de estagiárias de cabelo azul, querendo dar uma de censoras científicas e proibindo qualquer tipo de discussão em torno das inúmeras possibilidades testadas ou não atestadas da ciência, é exatamente um órgão que deveria ser uma plataforma de livre expressão e de livre debate e que se torna uma plataforma de censura que só agrada aos liberais stalinistas como Joel Pinheiro da 30 segundos Fonseca. para cada um. Adriles, se a pessoa tá saindo de casa e voltando pra casa, é óbvio que isso vai contagiar mais do que ela vai ficar apenas em casa. Isso é uma verdade puramente lógica e você mesmo, até você deveria ter reconhecido o absurdo lógico do post aí do Bolsonaro. Quanto ao Twitter, é claro, pô. É claro. Não tem alegoria. Ele fez um raciocínio. Agora, quanto ao Twitter, tá corretíssimo. Uma informação falsa que pode levar pessoas a tomar medidas temerárias num momento de emergência pública, da saúde pública, isso é perigosíssimo. Isso é o equivalente de você gritar bomba, bomba, bomba num avião. Pode levar ao pânico, pode levar a um desastre. Se for mentira, meu amigo, você tem que sim ser restrito. Lembra, ele não tá sendo censurado, não tá sendo processado, punido, nada disso. Só o Twitter. A plataforma disse... perigosa e enganosa. A plataforma disse, olha, aqui não, campeão. Ok, Adriles, pra Uma fechar. pessoa que eventualmente sai de casa e volta para a sua casa, e o lockdown não pode ser totalmente estrito, porque a pessoa precisa comer minimamente, ela volta com o vírus e dissemina esse vírus em casa. Ou seja, a informação do deputado não tem nada de mentirosa, era simplesmente uma comparação entre uma medida racional e profilática, de fato, que é o distanciamento e os níveis de distanciamento social, e o lockdown. E isso é censura, numa plataforma que deveria ser livre, é censura e ditatorial. Talvez isso esteja preparando o terreno para o bolsonarismo aderir ao distanciamento social. Que o Bolsonaro era contra até o distanciamento, não, mas foi, talvez nunca foi. foi. Nunca foi. Sempre falou de proteção de vulneráveis. Tava no meio da aglomeração. Sempre falou de chamava o povo, vulneráveis. chamava o povo para ficar ao redor dele. Ah, mas ninguém vai visitar. O vovô vive sozinho, né? 80 anos e fica preso em casa. Não, né? Tem parente, tem parente que vai visitar, tem parente que cuida deles. Se existisse esse plano de isolar só os idosos, o Bolsonaro
teria mostrado em algum momento. Ele É óbvio que falou não do existe. Agora, distanciamento racional ele vai de começar a vulneráveis. falar do Vinícius. distanciamento. E ele nunca foi contra a vacina também, né? Nunca foi, né? Nunca Mereceu em foi, alguma né? medida, Nunca ele foi um foi, né? pouco Tá bom. responsável. Tá bom, nunca Agora, a foi. Tá aglomeração, certo, você fez muito Peraí, comigo, certo, inclusive. certo. Peraí. Diz que denúncia, Adriles. Vocês estão tensos, estão Adriles nervosos. Pois Calma. é. Sem revelações. Não, mas já falamos disso hein? milhares de O cara fala que o vezes. Bolsonaro se revelação. reuniu com Peraí, pessoas... para de Não, gritar. não. Ele Vocês estão incentivou, gritando. Adriles. Ô, Incentivou. peraí. Incentivou. Ah, Paula, eu tenho de favor. Calma, vocês estão... Ô, Adriles, peraí. O problema aqui é o seguinte, existe aquele tom, né? Sabe o tom de voz? Sabe? Você pode ser Sabe Sabe o tom? agradável. Não aquela Ou gritaria. você pode ser o Pra Adriles. fechar, Joel, por favor, 10 segundos. Ok, só pra fechar, Adriles, existe uma diferença entre você ter feito algo e você incentivar algo. Existe uma diferença entre você cometer adultério e você incentivar o adultério. Existe uma diferença Ok. entre você ter violado o distanciamento social. De fato, a gente foi junto em festa lá em outubro. Agora. Ok. Tem uma diferença social. Perfeito. A gente em novembro, sei lá, outubro, a gente foi. E foi um erro, porque parecia que os casos estavam caindo. Hoje em dia, A você dizer, imunidade não, rebanho. vamos às festas, não é o correto. Adriles, 10 Bolsonaro segundos. nunca mandou o Joel Pinheiro da Fonseca ir à festa, ou karaokê, quando ficou ou pessoal é aglomerar. porque perdeu. Ele simplesmente recebia pessoas. Se ficou pessoal é Peraí. porque Daí perdeu. você dizer que o Bolsonaro mandava Perdeu, Joel Adriles. Pinheiro da Fonseca aglomerar em festas, karaokês e baladinhas é intuição telepática Foi sua. uma Você festa. Você Foi foi uma, à velho. aglomeração porque você Foi quis. foi E uma, eu te foi vi uma, lá. foi uma. Eu Adriles, denúncio, Adriles. denúncio. Se ficou pessoal é porque Mas perdeu. Bolsonaro Primeiro. mandou você se aglomerar, não. Peraí, Joel. chega, corta o microfone dele. Se ficou pessoal é por... por- Chega. Vocês vão discutir agora lá fora, chega.